Bem-vindos de volta, esse é o Serial Killers, o quadro do canal 4 Coisas, onde investigamos por que assassinos em série se transformam em ícones da cultura pop. Hoje falaremos de um dos serial killers mais misteriosos da história do Japão. Vamos falar do caso Alice. O caso Alice permanece até hoje como sendo um dos crimes mais estranhos e misteriosos do Japão. De 1999 a 2005, ocorreram 5 assassinatos, aparentemente sem nenhuma ligação, a não ser por cartas de baralho que o assassino deixava na cena do crime. Uma carta era colocada em cada local e o tipo de carta variava com o crime. Além disso, na carta era escrito a palavra Alice, com o sangue da vítima. Segundo a história, poucas pistas foram encontradas e o caso acabou sendo arquivado. Por que é tão perigoso? Vamos contar agora detalhes de cada um dos assassinatos e os passos que foram tomados pelo assassino de modo frio, meticuloso e desequilibrado. A sua primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos que era dona de um restaurante pouco conhecido. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável e sempre ia a muitas festas. E foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Após mais uma noite de boemia, estava muito bêbada para dirigir e decidiu voltar para casa a pé. Afinal, estava apenas uma quadra de distância. Alguns amigos até ofereceram carona, mas ela disse que não era necessário. Essa foi a última vez que foi vista com vida. No dia seguinte, em um bosque, a quilômetros de distância da residência de Megumi, um casal de namorados se deparou com uma trilha de sangue. A dupla encontrou o corpo de Megumi esquartejado, com seus membros empalados em galhos de árvore. Assustados, o casal correu aterrorizado, mas quando a polícia chegou para examinar o local do crime, não encontraram nada, nem impressões digitais, muito menos o DNA do assassino. Apenas uma carta de baralho na boca de Megumi, mais precisamente, um valete de espadas com a palavra Alice escrita. A polícia não tinha nenhum rastro do criminoso, nada que pudesse ajudar a desvendar tal atrocidade. Sua segunda vítima foi Yamane Akio, um vocalista pouco conhecido de uma banda que tocava apenas em bares. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida. No dia 11 de fevereiro de 2001, sua namorada foi visitá-lo e se deparou com o apartamento de Akio vazio. Ela tentou ligar para ele, ligou para amigos e ninguém sabia lhe informar seu paradeiro. Akio foi dado como desaparecido e uma busca começou. Assim que os policiais conseguiram as fitas das câmeras de segurança do prédio, notaram uma figura encapuzada entrando por uma porta lateral e, depois de um tempo, saindo com um grande saco de lixo, com um formato um pouco estranho, parecido com um corpo. Contudo, seu rosto nunca apareceu nas gravações. Na semana seguinte, ao abrir seu estabelecimento, o dono do bar Yoshidas, local onde a banda sempre se apresentava, se deparou com uma cena grotesca. O corpo de Akio jogado sobre uma das mesas como um amontoado de carne em um açougue. A cena era macabra. Ele havia levado um tiro e suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta. Akio era a mais nova vítima do caso Alice. Sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrada em suas mãos, justamente com as cordas vocais arrancadas. A terceira vítima se chamava Kai Sakura, apenas uma adolescente, uma garota meiga, amada por seus colegas e parentes. Ela tinha o sonho de ir para a faculdade, se tornar designer de moda. Kai Sakura foi sequestrada faltando apenas uma semana para a formatura no ensino médio. A família de Sakura tentou desesperadamente encontrá-la, assim como toda a cidade, mas o que foi encontrado 2 dias depois foi seu corpo, enterrado em uma cova rasa. O assassino não queria escondê-la, muito pelo contrário. Marcou a cova de Sakura com sua respectiva casa Alice, a rainha de paus. O corpo da pobre colegial foi terrivelmente mutilado. Olhos foram arrancados, a pele esfolada e a boca cortada. O mais terrível, uma coroa havia sido costurada em sua cabeça, enquanto ela ainda estava viva. Dessa vez, o assassino havia deixado um presente para os policiais. Junto com o corpo de Sakura, havia um bilhete, escrito em uma letra quase ilegível, contendo frases desconexas, algumas até impossíveis de ler. A morte é um sonho distorcido. Ela sempre vai comandar, e aqueles que morrem são os sortudos. Essas eram algumas das frases que estavam escritas. O aparentemente último assassinato deste caso foi dos irmãos Hayato e Hina, que eram muito próximos e raramente brigavam. Ambos foram encontrados mortos em suas camas em 4 de abril de 2005. A causa da morte, injeção letal. A janela do quarto estava aberta. Foi por onde o assassino facilmente invadiu a casa e, em silêncio, tirou a vida de ambos, saindo da casa logo em seguida. Cada irmão segurava uma carta de ás de copas, e ao serem colocadas lado a lado, formavam a palavra Alice. Apenas uma pegada lamacenta foi encontrada no carpete, mas era impossível identificá-la. 1 ano mais tarde, a mãe de Hayato e Hina se matou por causa da depressão que a morte de seus filhos amados a causou. O pai deles, ainda vivo, faz terapia e vive à base de remédios e depressão profunda, tentando superar a morte de toda a família. Fim da linha.
Pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era apenas um mendigo com problemas mentais, que dizia não se lembrar de onde estava no momento dos assassinatos. O que o ligou ao crime foi o fato dele estar usando o casaco que pertencia a Yamane Akio e que continha um pouco de sangue na manga. O resultado dos testes feitos deu positivo para o sangue de Akio. Yuto, desesperado, contou que um demônio sem rosto tinha dado o casaco para ele, afirmando inocência e que só estava tentando se livrar do frio. Yuto só foi liberado quando um abrigo de sem-teto confirmou seu álibi. O abrigo ficava longe da casa de Sakura. Não havia como Yuto cometer o crime e voltar a tempo. Influência. O caso guarda semelhanças bizarras com Alice no País das Maravilhas, uma das obras infantis mais conhecidas pelo mundo. Possivelmente, o assassino se inspirou em Lewis Carroll e sua obra, e com sua mente doentia, contou novamente a história de Alice. Em 30 de abril de 2008, um produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música no Nico Video, um site japonês de vídeos chamado Itobashira Arisu, traduzido em português, Alice do Sacrifício Humano. Acredita-se que a música foi baseada no caso Alice, relembrando detalhes do destino de cada uma das vítimas. Além disso, as cartas encontradas nos corpos foram mencionadas na música. Apesar das coincidências, Yugami P nunca disse nada sobre seu vídeo ter relação com os assassinatos. Atualmente, muitos acreditam que o caso Alice não seja real, e sim uma coletânea de histórias de assassinatos japoneses, como o de Futoshi Matsunaga, que matou 7 pessoas, incluindo 2 crianças. Segundo algumas teorias, a própria música sinistra, publicada com Vocaloids, teria inspirado a história, e não o contrário. Se aconteceu ou não, temos um serial killer da vida real que realmente existiu, mas não era japonês, e sim espanhol, Alfredo Galán Sotil, que ficou conhecido como assassino do baralho após matar 6 pessoas e ferido 3 no ano de 2003. O nome é autoexplicativo. Alfredo gostava de jogar cartas em cima dos cadáveres de suas vítimas. Por fim, o assassino do baralho se entregou à polícia e foi sentenciado a 142 anos de prisão. E o caso Alice continua sendo um dos mais sinistros, misteriosos e intrigantes da história dos serial killers. Esse foi mais um programa, espero que tenham gostado. Compartilhem, deixem seu like, assinem o canal e a gente volta em breve com outro caso misterioso. Eu sou Pablo Peixoto e esse é o Serial Killers.